Olá, pessoal. Chegamos à nossa aula 3. Essa aula, a gente para um pouquinho de falar do que o Enem pede e a gente entra propriamente em como fazer esse bendito desse texto. Como montar, como raciocinar, como distribuir o meu pensamento naqueles elementos básicos que a gente já viu, né, nas aulas 1 e 2. A gente tem que separar uma tese, a gente tem que escolher argumentos, a gente tem que propor intervenções. Então, nesta aula, eu quero mostrar para vocês uma dica, um macete, para que eu possa já organizar o meu pensamento de modo a, com 4 perguntas específicas, eu conseguir organizar todo e qualquer pensamento sobre todo e qualquer tema que me seja solicitado. Tá certo? Então essa aula de hoje é simplesmente para apresentar para vocês essas 4 questões, que fazem parte de um banco de estratégias importantes para aquele que pensa e precisa fundamentalmente tirar nota 1000 na nossa redação do Enem. Tá certo? Então, são perguntas simples que vão me ajudar a solidificar cada um dos elementos e a pensar de maneira separada nos elementos e no todo do texto da unidade textual, tá certo? Então a primeira pergunta, ela é simples. O que eu gostaria de defender ou discutir sobre este tema? O quê? Então, eu penso naquele delimitador, eu penso num balãozinho cheio de tracinhos e esse balãozinho, ele vai montar para mim, tá certo? Várias opções. Esse o que eu gostaria de defender ou discutir simplesmente é qual o meu conforto para trabalhar? Trabalhar meu pensamento, trabalhar a minha reflexão. Então, vamos pegar o tema de 2017, tá? O que eu gostaria de defender sobre o tema? Desafios da formação educacional do surdo no Brasil. Eu, Roberto Lauria, pensaria, o principal problema, a meu ver, na formação educacional do surdo é a comunicação. Então, o principal obstáculo, eu gostaria de falar desse obstáculo, a comunicação, que para nós é tão fácil, tão espontânea, falar e escutar. Só que quem não escuta também dificulta a fala, ela precisa de uma outra linguagem. E aí eu vou no meu texto motivador e vejo a língua brasileira de sinais, que é a nossa segunda língua oficial, a Libra. E aí eu vou também no texto motivador e percebo que nós não temos profissionais qualificados em número suficiente para sequer atender as escolas que nós temos no país. Então, o que eu gostaria de defender e discutir? Aspecto 1, a dificuldade dessa linguagem, dessa comunicação, a falta de pessoal qualificado, capacitado para não só ensinar, mas disseminar essa linguagem tão específica. O que eu gostaria de defender? Eita, Roberto, mas só o desafio da comunicação? O que mais você poderia defender ou discutir sobre esse tema? Se eu tenho a questão da comunicação, eu também tenho a questão da inclusão. O desafio da gente entender ou fazer entender que a capacidade humana e cidadã de incluir as pessoas se tornou cada vez mais essencial ao nosso cotidiano, especialmente nesse mundo que a gente vive. Então, eu tanto poderia achar um obstáculo na questão da comunicação, como eu poderia achar um obstáculo na questão da dificuldade na nossa sociedade de incluir, de pensar no outro, de deixarmos de ser tão individualista, tá certo? E mesmo sem aquele altruísmo espontâneo, ter uma ação cidadã e altruísta. Eu também poderia querer defender isso aí. Roberto, você falou de comunicação, falou de inclusão. Qual dos dois o corretor gostaria mais? Os dois.
Ele não vai analisar a sua tese. Ele vai querer saber o que você gostaria de defender. Por isso que essa é a primeira pergunta. Então eu peguei um tema. Hoje, pegue aí uma proposta temática e se pergunte, o que eu gostaria de defender sobre esse tema? E aí eu vou lá na minha palavra-chave e vou definir. Essa palavra-chave, ela me direciona a isso e o meu eixo temático me direciona àquilo. Então eu gostaria de defender dentro dessa delimitação essa discussão. Eu gostaria de defender esse ponto de vista. Eu gostaria de defender esta ideia. Então, é importante que eu faça essa pergunta. Não é o corretor, não é o INEP, não é a FUNESP, nem sequer é o seu professor ou o seu colega quem vai definir sobre o que você vai escrever. Você tem a liberdade de escolher. Qual o seu conforto? O que você quer discutir? O tema, repito, é apenas um delimitador. Então, se faça essa pergunta, o que eu gostaria de defender e discutir a respeito deste tema que me foi proposto. E aí, o que eu gostaria de defender ou discutir, eu vou separar e vou montar, construir o que é uma tese. E a gente vai ter uma aula especificamente sobre o que é tese, mais aí na frente no nosso curso, tá certo? Então, eu peguei um tema, me foi direcionado um tema, eu pergunto, por quê? O que eu quero defender, tá certo? Bom, essa é a pergunta 1. Feita a pergunta 1 e respondida a pergunta 1, eu vou à pergunta 2. A pergunta 2 é, por que eu quero defender este tópico que eu escolhi? Quais são os 2 ou 3 argumentos, os 2 ou 3 porquês? Quais as 2 ou 3 razões que vão me fazer discutir aquilo que eu escolhi? E aí é importante eu entender, esses argumentos, esses porquês, é que vão mostrar toda a minha capacidade de reflexão. E aí vamos lembrar aqui uma coisa que a gente faz desde que é pequenininho. A gente argumenta com os pais. Eu quero ir numa festa. Eu quero ir para uma balada. Aí você tem que pensar, como é que eu vou convencer o meu pai? Como é que eu vou convencer a minha mãe? Quais os argumentos que eu vou utilizar? Aqui é a mesma coisa. Por que eu quero defender isso? Vamos pensar assim de uma maneira mais prática, para não ficar muito teórica. A partir de agora a gente vai ter que trabalhar um pouco mais com prática. Mas vamos lá. Se o meu tema seja a questão da moradia. Eu tenho um conflito, morar em apartamento ou em casa. E aí no meu conforto eu prefiro morar em casa. Aí eu pergunto, por que eu quero morar numa casa? Aí eu tenho autonomia, privacidade, são 2 belos argumentos, mas que não matam o argumento daquele que escolheu ou preferiu falar sobre morar num apartamento. Morar num apartamento eu tenho a questão da segurança e da diversidade de entretenimento que os prédios hoje ofertam num valor menor. Então, percebam que os porquês estão ligados efetivamente ao quê? Digamos que eu tenha uma temática falando sobre o trânsito. E aí eu apresente uma tese, eu gostaria de defender a tese, que seria o meu o quê? As mulheres dirigem melhor do que o homem. Nossa, não fiquem bravos comigo, vamos deixar o machismo de lado, tá? Se eu falar como argumento 1, elas são mais cautelosas, é um argumento válido? É um porquê válido para justificar esse o quê que eu escolhi? Essa tese que eu escolhi? Quantas vezes os homens buzinam para as mulheres porque elas estão respeitando a legislação da velocidade? Ali naquela via se anda a 40 km por hora. Você está buzinando porque ela está andando a 40. Ela é mais cautelosa, ela segue mais a legislação. Óbvio que aqui a gente não pode generalizar, né?
Tem homens bons motoristas, tem mulheres boas motoristas. Tem homens que não são bons motoristas e tem mulheres que não são boas motoristas, né? Mas a minha tese é que elas dirigem melhor. E o meu principal argumento é que ela é mais cautelosa. Meu segundo argumento é que ela dirige com mais respeito à legislação. Quando eu uso esse porquê, eu tenho que trazer informações. Essas informações elas vão ser as características argumentativas do meu texto. Eu vou pegar, por exemplo, um dado estatístico do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Quais as informações sobre esse tópico que eu conheço, que eu disponibilizo, que eu sei? Então, quais as informações? Aí eu posso ter, por exemplo, que apenas 13% dos acidentes com vítimas no Brasil no ano de 2016 tiveram as mulheres como condutoras dos veículos. Ou seja, eu tenho a maior parte de acidentes com vítimas com condutores masculinos. Aí, isso traz uma ênfase àquele argumento de que ela é mais cautelosa. Eu tenho um outro dado estatístico, de que 82% das multas por excesso de velocidade no Brasil são para condutores do sexo masculino. Então, eu também fundamento com a mesma pesquisa, embora com dados diferentes, eu direciono e fundamento com dado estatístico. Então, quando eu falo o que eu gostaria de defender, minha tese, por que eu gostaria de defender, os argumentos que vão estar linkados a quais as informações eu disponibilizo. Percebam que é uma linha lógica. Se eu faço bem feito a primeira pergunta, a segunda vem, a terceira vem e a quarta vem. E aí ela vai puxando a estrutura do meu texto. O que eu gostaria de defender? Tese. Por que eu gostaria de defender? Argumentos. Quais as informações que eu gostaria de utilizar ou que eu tenho para utilizar para fundamentar o meu argumento? São as estratégias argumentativas, são os elementos de fundamentação, tá certo? Então, o que eu gostaria de defender, por que eu quero defender esse tópico e quais as informações. E aí é importante nesse quais as informações que não precisa ser só dado estatístico não, gente. Eu posso trabalhar com vocês uma citação, que é o que a gente chama de argumento por autoridade. A gente vai ter uma aula específica só sobre estratégias argumentativas, mas vamos antecipar aqui um pouquinho. A citação de uma notoriedade. Do mesmo jeito que muita gente, nos últimos anos, especialmente no ano de 2017, quis citar a Sociedade Líquida, do Zygmunt Bauman, teve gente que citar Emile Durkheim, teve gente que citou Nietzsche, teve gente que citou Machado de Assis, Vinícius de Moraes, lá quando falou da mulher, tá certo? É importante eu trazer essas informações, tá? Tanto a pesquisa quanto um fato. Por exemplo, se eu estou falando lá, o meu tema é sobre a questão da rede social, da invasão de privacidade ou da diminuição da nossa privacidade no mundo cibernético. Eu posso citar o caso da atriz Caroline Dickmann, que depois virou uma lei e que deu suporte ao Marco Civil da Internet. Então, trazer informações para solidificar o quê? O argumento, tá certo? O argumento. O argumento é o porquê. Então, o que eu gostaria, por que eu gostaria e quais as informações vão solidificar esses argumentos. E aí eu chego, como que eu solucionaria e como melhoraria este tópico apresentado. Gente, aí eu tenho que ser criativo. Aí eu tenho que pensar em todo aquele conhecimento que eu tive em viagens, em leituras, em o acompanhamento de documentários e reportagens. Por exemplo, a gente tem um problema sério de mobilidade no centro das grandes cidades. Eu posso pegar o exemplo de Amsterdã, que fez um bolsão e proíbe que os carros particulares entrem no centro da cidade. Eu vou fazer esse bolsão, uma espécie de estacionamento, e nesse bolsão eu vou ter disponível para ele bicicleta que ele pode utilizar de maneira gratuita ou paga, carros elétricos compartilhados, o bonde elétrico compartilhado, ou seja, mas o carro vai ficar num bolsão, ele não vai ter aquela movimentação, aquele congestionamento no centro das cidades. Outra coisa,
Eu posso fazer proposta de intervenção simples, como, por exemplo, criar multiplicadores. O que é criar um multiplicador? É defender uma ideia para algumas pessoas e convencer essas pessoas a também defender essa ideia. E aí essas pessoas passam a defender a sua ideia e se tornam multiplicadores. Um exemplo, eu tenho uma obra chamada Teoria da Gentileza. Se eu falo para um grupo de alunos sobre a teoria da gentileza e um desses alunos passam não só a executar atitudes mais gentis, como também a defender essa teoria, eu formei um multiplicador. Então, isso também é um conceito de vida, que eu posso transmitir para as pessoas através das ações mais simples, tá certo? Então, criação de multiplicadores, eu posso trazer formação de ONGs virtuais, trabalhos de assessoria virtual. Por que os profissionais ou os recém-formados em todas as áreas de conhecimento não podem citar ou doar um dia do seu mês para executar ou se responsabilizar por um trabalho comunitário, social? O que custa para um médico que vai ter lá o seu status, sua clínica, e prestar um trabalho, um serviço familiar nas comunidades carentes? O que custa para um engenheiro ir lá na favela mesmo orientar como se pode, como não se pode, o que se deve, o que não se deve fazer naquelas construções, mesmo ilegais que sejam? O que eu preciso é que eu tenha uma ação ou algumas ações, duas, que premiem, que resolvam, que melhorem aquela questão que eu escolhi debater lá na minha tese, na minha primeira pergunta. Então, quando eu faço essas 4 questões, o que eu gostaria de defender? Por que eu gostaria de defender isso? Quais as informações que eu tenho para fazer essa defesa? E como eu vou solucionar ou melhorar isso que eu estou apresentando? Eu tenho meu texto dissertativo pronto. Por quê? O que eu quero defender vai montar a minha tese, o porquê e quais as informações vão montar argumento e fundamentação e como eu vou montar a minha proposta de intervenção, tá certo? Parece muito simples e é. Quando eu vou organizar o meu pensamento, lembra que a gente falou lá na aula 2, que a gente vai fazer um brainstorm, uma organização de ideias? Na hora que eu faço a seleção de ideias e vou para a organização de ideias, eu faço essas 4 perguntas. Eu pego tudo aquilo que eu já pensei, que eu já escrevi, que eu já organizei e vou apenas responder a essas questões. Ao responder essas questões, eu tenho meu texto montado. E aí, basicamente, eu vou estruturar dentro do modelo das características do texto dissertativo argumentativo. Tá certo? Então, vamos pensar aqui conosco. Montar um texto dissertativo é organizar o pensamento, gente. E essas perguntas que a gente está apresentando para vocês, elas vão servir mais para quem tem dificuldade em elaborar um texto do que para quem não tem. E o nosso curso aqui está aberto. A gente quer que todas as pessoas tenham a possibilidade de tirar 1000. Tanto aquelas que têm facilidade quanto aquelas que têm dificuldade. E aí, essa aula é só para que a gente apresente essa dica, esse macete, para você poder organizar no seu pensamento essa organização, tá certo? Organizar o seu pensamento dentro da estrutura do texto dissertativo. Então, não se esqueça, o que é uma tese? É o que eu gostaria de defender. O que é um argumento? É porque eu gostaria de defender aquela tese. Quais são as informações, tá certo? Que eu trago, eu vou fundamentar os meus argumentos a partir disso aí. E como eu gostaria de solucionar ou melhorar, eu vou repetir isso e vou repetindo porque é uma estratégia didática. Lembre-se o que, por que, quais e como. O que, por que, quais e como. O que, por que, quais e como. São 4 perguntinhas simples para que a gente possa montar um texto dissertativo argumentativo. Tá certo? Com base nisso, a gente encerra a nossa terceira aula e nós vamos, a partir de então, aguardem a 4ª aula,
porque a nossa quarta aula a gente começa o esqueleto do texto dissertativo. Vai ser uma aula um pouquinho mais longa, uma aula um pouquinho mais detalhada, na qual a gente vai falar de todos os processos de cada um dos parágrafos, tá certo? Então, gente, até lá. Olhem o material, tem aí alguns exercícios nesse material para que vocês possam exercitar essas perguntas para que a gente possa chegar na aula 4 já afiadíssimos a organizar o texto dissertativo argumentativo. Show de bola? Até a aula 4, se Deus quiser.